onde eu tenho o gerente de contas da Kainetec, o Lucas Alves, para a gente falar um pouquinho do mercado de bioinsumos. Kainetec ou Kinetec, Lucas? Tavinho, bom dia, tudo bem? Tudo, bom dia. Kainetec ou Kinetec? Kainetec. Kainetec. Então tá bom, já acertamos aí a pronúncia. Bom, Lucas, vocês têm um relatório aí falando do mercado de bioinsumos movimentando 827 milhões de dólares no país e em crescimento. Os defensivos biológicos, os bioinsumos, estão crescendo a passos largos, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Faz um panorama para a gente do que está acontecendo nesse importante mercado. Perfeito. O que a gente tem observado ao longo dos últimos anos, Tavinho, é de fato um crescimento, uma consolidação muito importante do mercado de bioinsumos, né? Dentro do mercado aqui do agro brasileiro, né? O mercado de controle biológico e outros agentes, nesse último ano totalizou aí mais de 800 milhões de dólares, né? Se a gente olhar em moeda local, movimentou mais de 4 bi já de reais nessa última safra. E só como um paralelo, né, nesses últimos anos ele cresceu aí uma média de 50% ao ano, né, em questão de 6, 7 safras, ele passou ali de 500 milhões de reais de movimentação e chegou aí, como eu comentei, já a mais de 4 bi nesse último ciclo, na safra 22-23. A gente ainda usa o bioinsumo ou controle biológico associado ao controle químico, né? Mas já existem caminhos que apontam onde muita coisa poderá ser controlada com bioinsumos ou com agentes biológicos, defensivos biológicos, já num futuro aí bem próximo, Lucas? Olha, Tavinho, com certeza, né? O biológico ele tem um papel essencial atualmente já no manejo das lavouras brasileiras e no mundo, né? Mas ele realmente ainda é uma ferramenta muito complementar, né? Até pela dinâmica que a gente tem dentro do mercado brasileiro, a gente tem um país hoje muito grande, com climas muito distintos de norte ao sul do país, né? O que traz uma dinâmica de praga para a lavoura do produtor brasileiro bem mais intensa do que comparado a outras localizações pelo mundo, né? Então, o biológico vem de fato como uma ferramenta componente, né, em auxílio ao tradicional, ao químico, que é a ferramenta principal, cujo produtor já tem utilizado há alguns anos, né, e em auxílio às outras ferramentas, né, como o manejo varietal, rotação de cultivos. Então, é mais uma ferramenta que vem para auxiliar o produtor e que tem passado a fazer parte desse manejo do produtor rural. A família aí é grande, né? A gente tem bionematicidas, tem bioinseticidas e tem bioinoculantes. Qual é o papel de cada um aí, Lucas? Perfeito. Você tem hoje, né, dentro dessa quebra, tá vendo, como você comentou, né, dos 4,3 bi que movimentou esse mercado já no último ciclo em reais, né, o bionematicida é a principal frente, né, faz uma movimentação de praticamente um terço desse mercado. O nematóide é uma praga relativamente oculta, né, então ataca a raiz das plantas, né, e tem um papel ali impactante na questão da produtividade, né, e com uma dificuldade muito grande em termos de identificação. O biológico vem nesse auxílio justamente para proteger a raiz e, consequentemente, por proteger o investimento do produtor, a produtividade no final. Bom, então, Além já que a disso, né, gente. o Peraí, Lucas. bioinseticida. Lucas, já que a gente dividiu em três, vamos. Os bionematicidas. Como é que nós combatemos os nematóides de forma. Com defensivo biológico? Como é que é esse combate? Olha, o controle de nematóide, Tavinha, é importante pontuar que ele é série de uma ampla caixa de ferramentas, né? O biológico é uma dessas ferramentas, né? Mas o manejo de nematóide no Brasil e no mundo, né? A recomendação é que seja feita não só com o uso de biológico, mas também com o uso de defensivo químico, com o uso de culturas resistentes, né? Então, como que isso é feito com a questão do biológico no Brasil, né? Ele é um produto aplicado ou no tratamento de sementes, então na própria plantadeira a semente vai para o chão já com o produto tratado, ou então muitas vezes uma aplicação direcionada no solo, no sulco do plantio da cultura, para trazer essa proteção já para a parte inicial, para o start da cultura. Tá. Aí a gente tem os bioinseticidas. Perfeito. Bioinseticida, aí você tem uma série, né, de pragas que são controladas, desde problemas históricos como lagartas, né, até problemas mais recentes que tiveram aí nos últimos anos uma intensificação, como é o caso de cigarrinha, né. E os agentes aí variam bastante, né, Tavinho, desde pragas ou insetos predadores naturais, né, até vírus, bactérias que trazem ali o controle, tem ação sobre essas pragas que trazem dano econômico aqui no Brasil.
Os bioinoculantes, esses são o que vão direto na semente. Perfeito. A inoculação vai no mesmo sentido do bionematicida, né, Tavinho? Ou na semente, ou naquela aplicação de suco, né? Importante pontuar que quando a gente fala de inoculação aqui, a gente está falando principalmente daquelas bactérias fixadoras de nitrogênio, né? Então, Bradyrhizobium e Azospirillum. Algumas observações, né? Se a gente pegar a questão do Bradyrhizobium, hoje a soja brasileira, em 85% da área, praticamente a área toda já faz a inoculação com o objetivo ali de fixar nitrogênio, né? E o que tem avançado, além disso, é a questão da co-inoculação, que nada mais é do que o uso de uma segunda bactéria, o Azospirillum, em complemento a essa inoculação tradicional que é o Bradyrhizobium. E temos também os biofungicidas. Perfeito. O controle biológico de fungos, né? Historicamente, ele teve ali muito direcionado ao controle de doenças como podridão, como mofo branco, né? Essas soluções ainda permanecem, né? Essa é uma frente importante, mas o que a gente tem visto nos últimos 2 anos, principalmente, Tavinho, é um avanço de soluções voltadas às doenças principais das culturas, né? Como é o caso da ferrugem, como é o caso da mancha-alvo, que são de longe as principais preocupações do produtor quando a gente fala de soja, quando a gente fala de milho, muitas vezes também. Tá. E como você mesmo disse, a soja é quem mais utiliza o controle biológico no Brasil? Olha, até pela relevância, né, pelo tamanho de Pelo área que tamanho a de soja área tem da hoje no soja. Brasil, É. exato, metade do mercado hoje está em cima de cultura de soja, né? Porém, se a gente pegar os índices comparativos, cana-de-açúcar e algodão são mercados cujo uso na área é um pouco maior, tá? A cana hoje, metade da área tem alguma aplicação de pelo menos um produto biológico e o algodão já está em 65% da área fazendo uso de alguma solução biológica, tá? Por que Como essa para diferença? Por que essa diferença? Olha, você tem algumas questões, né, Tavinho? O algodão, por exemplo, é uma cultura que esse tratamento atualmente já vem na semente do produtor. Então, Tá. quando ele compra essa semente, ele já vem com o tratamento para ele, no caso, sem precisar complementar na propriedade. A soja ainda é uma fração menor desse tratamento vindo já tratado. Então, esse tratamento em geral acontecendo por parte do próprio produtor na propriedade. E hoje, quer dizer, com novas tecnologias aí como o drone, não os inoculantes que vão direto na semente, mas se você tem vespinhas para combater e fungos que você pode distribuir, o drone facilita bastante esse tipo de aplicação em áreas localizadas, né? Sem dúvida, Tavinho. Eu acho que tem um monte de coisas que estão agregando ou fazendo com que o produtor passe a adotar mais a questão do biológico, né? O produtor tem aprendido cada vez mais com o auxílio da indústria, da academia, de todos elas da cadeia, a forma como utilizar, né? Condição climática, momento ideal de aplicação, e o drone, inclusive, é mais uma ferramenta que pode auxiliar nesse manejo e na utilização do biológico, sem dúvidas. Nós tivemos recentemente um importante encontro aí do setor de bioinsumos em São Paulo e muita coisa passou a ser divulgada, coisa que poucas pessoas, né, não sabiam. A gente está sempre falando aqui porque a gente trabalha com esse tipo de produto também, com esse tipo de informação. Mas muita gente não sabe do potencial do controle biológico e dos bioinsumos e às vezes aí agride o processo agrícola e a produção no campo de uma forma a achar que só se usa defensivo químico. Não é bem assim. E muito pelo contrário, como foi dito pelo Lucas, nós apontamos aqui alguns dados, o crescimento tem sido exponencial ano após ano, não só no Brasil, em função do tamanho da nossa agricultura, mas também em outras áreas do mundo, né, Lucas? Perfeito, Tavinho. O produtor tem adotado ferramentas biológicas mundo afora, né? O Brasil é um dos grandes pioneiros, até pelo papel que o Brasil tem dentro do agro no mundo, né? É importante pontuar que a ferramenta química é uma ferramenta muito importante no manejo também, que o produtor brasileiro faz uso consciente desse tipo de solução e agora também agregando o manejo biológico como mais uma ferramenta nesse manejo. E as próprias indústrias que produzem os produtos químicos, elas têm setores de orientação para que a aplicação seja correta, equipamentos estejam regulados e tudo mais. Há um controle muito grande no Brasil. E no caso do bioinsumo,
também é preciso, porque eu, numa entrevista outro dia aqui, nós abordamos inclusive a questão do aspecto da produção caseira do bioinsumo. E tem muita produção caseira do bioinsumo e é preciso tomar cuidado porque você está lidando com agentes vivos que você pode colocar no meio ambiente e pode perder o controle, diferente de quando uma empresa, né, e até colocamos aqui, as empresas não estão querendo patentear para si a produção exclusiva do bioinsumo, a exclusividade, como se fosse um cartório, mas elas querem uma legislação para que não ocorram riscos aí. A gente tem aí coisas que já aconteceram aos montes na nossa produção no campo que depois viraram um problema. Só vou citar um aqui. Esse caramujo que trouxeram aí para servir como escargot, que não servia como escargot coisa nenhuma, ele virou uma praga porque ele achou calorzinho e umidade aqui no Brasil e você não consegue acabar com ele de jeito nenhum. Eu só citei um exemplo aqui. Então, na produção de bioinsumos, são elementos vivos que você está colocando no ambiente. É preciso tomar muito cuidado, né, Lucas? Perfeito. A questão da produção on-farm de biológicos, né, é um tema bastante em pauta atualmente, né? Acho que pegando um pouco do gancho, né, Tavinho? O mercado de biológicos, você tem empresas especializadas nesse tipo de solução e você tem também as empresas de químico historicamente tradicionais orientadas nesse momento, investindo fortemente nessa frente de produto, né? A questão do uso da produção on-farm de biológico é um ponto sem dúvida de atenção, né? E que requer ali muito cuidado, né? Porque você tem diversos problemas com contaminação, com produção de agentes que muitas vezes não é aquilo que está se buscando, né? Então, o importante é que o produtor tenha ali a correta orientação, procure por empresas que o auxiliem, por agrônomos que o auxiliem, para evitar realmente qualquer tipo de problema quanto a essa produção caseira. Importante, né, Tavinho? Tem algumas empresas, né, algumas agroindústrias que fazem produção de biológico com qualidade industrial, né? O que a gente tem que sempre tomar cuidado é com aquela produção mais caseira, sem orientação, que é isso que o produtor tem que se atentar. É isso aí. E é um trabalho para cientistas e pesquisadores e grandes produtores, né? É só a gente lembrar a questão recentemente aí das vacinas para a Covid. Tem vacina com vírus atenuado, tem vacina com vírus vivo, tem vacina com RNA mensageiro. São todos processos diferentes e como forma de combater um vírus que é o vírus da Covid. Nós estamos falando aqui do controle de pragas e doenças que são bactérias e vírus também na produção no campo. Perfeito, perfeita analogia, Tavinho. Requer muito estudo, requer muita pesquisa e uma estrutura muito grande para fazer esse tipo de produção, sem dúvida. Ok, Lucas, para quem quiser mais informações sobre o nosso bate-papo, o que foi muito bom e muito explicativo, qual é o endereço de vocês aí de internet da Kainetech? Olha, o nosso site hoje é o kainetech.com, kynetec.com somente, né, Tavinho? Quem quiser qualquer novo contato, qualquer informação adicional, a gente está à disposição para esses e outros temas, né, que a Kainetech hoje fala anualmente com mais de 20 mil produtores rurais, né? A nossa especialidade é ouvir o produtor e consolidar a visão dele através de números. Mas, então, e só para terminar, vamos repetir aqui. Esse estudo da consultoria constatou também que os defensivos biológicos avançaram de 3,6% para 4% no total das transações verificadas no setor de defesa vegetal, né? Indo aí de 15 bilhões de dólares para quase 21 bilhões de dólares, num crescimento aproximado de 38% na moeda americana. Não é pouco, não. Obrigado, Lucas. Perfeito. Um abraço. Eu que agradeço, Tavinho. Obrigado. Uma boa semana. Você também.